Oi, eu sou a Amanda e hoje a gente vai continuar estudando a lição dessa semana dos adolescentes. Essa semana a gente está na lição 5, título Coragem diante do Tribunal Ilegal, e agora eu vou ler o texto-chave. Então, Paulo, defendendo-se, disse: Nenhum pecado cometi contra a lei dos judeus, nem contra o templo, nem contra César. Atos 25:8. Hoje a gente vai falar do julgamento de Paulo perante Félix, Festo e Agripa, né? Tudo começou 5 dias depois que Paulo chegou a Cesareia. Seus acusadores vieram de Jerusalém, trazendo o advogado deles, Tértulo. Lá, Paulo foi levado perante a Assembleia e Tértulo apresentou as acusações. Um monte de acusação, mó nada a ver, que a gente sabe, fica inventando coisas só porque não gosta do cara, quer ver ele morto e precisa inventar um motivo para isso, né? Que nem aquilo que aconteceu com Jesus. Inclusive, essa não é a única coisa aqui que me lembrou do julgamento de Jesus, né? Nessa assembleia, Tértulo ele falou alguma coisa sobre Félix, que era o governador lá, pelo que eu lembro. É tipo bajulando ele, né, mesmo, né? Falou um monte de coisa boa que todo mundo sabia que era mentira. Ele mentiu com ousadia, porque todo mundo sabia que aquelas palavras eram falsas. Lá, Tértulo acusou Paulo de cometer alta traição contra o governo e todos os presentes confirmaram a falsa acusação. Além de inventar uma falsa acusação absurda, todos os presentes concordam, né? Félix, ele percebeu o motivo dos elogios dos acusadores de Paulo, né? Porque ele não é idiota nem nada. E também viu que eles não tinham conseguido provar as suas acusações, que eles só estavam fazendo um monte de acusação e não tinha prova de nada, né? E aí ele se dirigiu a Paulo e pediu que o apóstolo respondesse por si mesmo. Paulo ele não desperdiçou suas palavras em elogios. Referindo-se às acusações feitas contra ele, o apóstolo mostrou claramente que nenhuma delas era verdadeira. As palavras do apóstolo pareciam verdadeiras, óbvio, ele estava falando a verdade, né? E a declaração franca de Paulo sobre os fatos permitiu que Félix compreendesse o motivo dos judeus em tentar condenar o apóstolo. O governador, ele não satisfaria a vontade dele, né? Só que ele sabia que Paulo era inocente e não queria condenar ele à morte. Só que também ele ficou com medo. Ele ficou com medo de ofender os judeus. E isso o impediu a fazer a justiça a um homem que ele sabia que era inocente. Ele decidiu suspender o julgamento até que Lísias, que na semana passada, para quem não lembra, esse Lísias aqui era o tal comandante que prendeu Paulo, né? E ele suspendeu o julgamento até que esse Lísias estivesse presente. O apóstolo ele continuou preso, né? Mas Félix ordenou que ele tivesse certa liberdade e lhe fossem permitidos que os amigos o servissem. Pouco tempo depois, Félix e sua esposa chamaram Paulo para conversar, né? Para ouvir ele falar sobre Cristo. Eles estavam ansiosos para ouvir essas novas verdades. Paulo ele sabia que estava na frente de um governante que podia libertá-lo ou matá-lo, mas ele não se importava com isso. Ele não agiu de uma maneira diferente por causa disso. Não ficou que nem os judeus, que ficou lá só bajulando o cara, esperando que ele fizesse o que eles queriam, né? Ele falou com Félix e a esposa do jeito que ele sempre falava, né? Ele tentou despertá-los para a percepção do perigo. Poucos tinham ousado insinuar a Félix que seu caráter e conduta não eram impecáveis. Mas Paulo não tinha medo de nenhum ser humano. Ele falava as coisas, a gente já falou isso em algumas lições, que ele nunca amenizava aquilo que ele tinha que falar. Ele falava as coisas com amor, mas sempre falava a verdade. Então, Deus o levou a falar sobre as virtudes essenciais ao caráter cristão, das quais o casal arrogante diante dele tinha tanta falta. A princesa judia compreendeu a lei que ela havia tão descaradamente quebrado, mas o preconceito contra o homem do Calvário
endureceu seu coração com a palavra da vida. Félix, porém, já ficou um pouco diferente. Ele ficou profundamente perturbado porque ele sentia que aquilo era verdade. E por isso ele ficou muito perturbado, porque ele percebeu que o que ele estava fazendo era errado. Só que, em vez dele deixar sua convicção conduzir ele ao arrependimento, ele tentou rejeitar esses pensamentos indesejáveis e pediu que Paulo fosse embora. Ele disse: por hoje é só, pode ir, eu te chamo depois quando eu tiver vontade. E nunca chamou. Aí, durante 2 anos, Paulo permaneceu preso. Félix o visitou várias e várias vezes, insinuando que se ele pagasse uma certa quantia, ele poderia ficar livre. Mas Paulo jamais aceitaria isso, né? Ele era muito nobre para se libertar por meio de suborno. Ele não cometeria um erro para garantir a liberdade. Félix ele foi finalmente convocado para ir a Roma por causa das suas injustiças terríveis que tinha cometido contra os judeus. Antes de deixar Cesareia, ele pensou que estaria fazendo um favor aos judeus, permitindo que Paulo permanecesse na prisão, mas Félix não conseguiu recuperar a confiança dos judeus. Ele foi retirado do cargo de maneira vergonhosa e Pórcio Festo foi nomeado para sucedê-lo. Ou seja, ele não queria soltar Paulo com medo de irritar os judeus, mas os judeus ficaram irritados do mesmo jeito. E no final ele acabou sendo retirado do cargo depois de um tempo, né? Aí veio o substituto dele no lugar. 3 dias depois de chegar à província, Festo subiu de Cesareia para Jerusalém, onde os chefes dos sacerdotes e os judeus mais importantes compareceram diante dele, apresentando as acusações contra Paulo, e pediram que Festo fizesse o favor de transferir Paulo para Jerusalém. Eles fizeram esse pedido com a intenção de armar uma emboscada para Paulo ao longo do caminho e matá-lo, ou seja, Paulo nem chegaria a Jerusalém. No entanto, Festo tinha um grande sentimento de responsabilidade. Ele recusou o pedido e declarou que não era costume romano condenar ninguém antes que fosse julgado. Os judeus, óbvio, não tinham esquecido o que aconteceu no julgamento anterior, ficaram com medo do cara fazer a mesma coisa e não conseguirem se livrar de Paulo, né? Aí pediram de novo, mas de novo o cara recusou. Ele se manteve firme em seu plano de conceder a Paulo um julgamento justo em Cesareia. Durante o julgamento, de novo, os judeus apresentaram muitas denúncias, muitas acusações que eles não tinham como provar. Muitas acusações claramente falsas, né? E Paulo mostrou tudo isso. Ele mostrou que ele estava certo e que todas aquelas acusações eram falsas. Festo ele percebeu que Paulo era inocente, mas viu claramente o ataque de fúria que se seguiria se não condenasse Paulo nem entregasse a seus acusadores. Ou seja, de novo, mais um covarde, né? Que sabe que Paulo é inocente, mas vê a reação dos judeus caso ele fale: você é inocente, pode ir. Sabe que os judeus iam ficar muito irritados, né? Ele não queria isso. Assim, querendo prestar um favor aos judeus, Festo perguntou a Paulo se ele estava disposto a ir a Jerusalém sob sua proteção para ser julgado pelo Sinédrio. Paulo, ele sabia o que os judeus estavam pensando. Ele sabia que estaria mais seguro entre os pagãos do que com os judeus, que tinham rejeitado a palavra de Cristo, né? Por isso, ele decidiu exercer seu direito como cidadão romano e apelar para César. Para Festo, isso foi um pouco estranho, porque ele não sabia sobre a conspiração dos judeus para assassinar Paulo. No entanto, as palavras de Paulo colocaram um fim às ações do tribunal. E aí Festo falou: você apelou para César, então você irá para César. Alguns dias depois, o rei Agripa e Berenice chegaram a Cesareia para saudar Festo. Lá Festo descreveu o que levou o prisioneiro a apelar para César. Ele contou toda a história da semana passada
e que eu já falei aqui hoje também, né, do julgamento. Agripa, ele ficou interessado e disse que também gostaria de ouvi-lo. Então, uma reunião foi organizada para o dia seguinte e, por ordem de Festo, Paulo foi trazido. Festo apresentou Paulo diante da assembleia e, de novo, explicou a situação. Agora para todo mundo que estava lá. Antes ele tinha explicado só para Agripa, agora ele contou para todo mundo. Depois que Festo terminou de falar, Agripa deu permissão para que Paulo falasse. O apóstolo ele não ficou abalado pela exibição brilhante, nem a elevada posição do público ali presente. A ostentação terrestre não tirou sua coragem, nem roubou seu autocontrole. Paulo contou sua história de conversão e descreveu os principais acontecimentos da vida de Cristo. Ou seja, ele pregou para eles sobre a vida dele, da história dele, da conversão dele e sobre a vida de Cristo, né? Toda a assembleia ouviu fascinada. Entretanto, Festo interrompeu o apóstolo gritando: "Você está louco, Paulo! As muitas letras o estão levando à loucura." E Paulo disse que não estava louco, que o que ele estava dizendo era verdade e de bom senso, que o rei estava familiarizado com essas coisas. Então, voltando-se para Agripa, ele perguntou: "Rei Agripa, crês nos profetas?" "Eu sei que sim." E aí, naquele momento, Agripa meio que se esqueceu do ambiente em que estava e da sua dignidade. Ele só viu Paulo na sua frente, tão simples, né? E respondeu involuntariamente: "Por pouco me persuades a me fazer cristão." Então Paulo respondeu: "Peço a Deus que não apenas tu, mas todos os que hoje me ouvem se tornem como eu." Bom, o rei já tinha satisfeito sua curiosidade e indicou que a entrevista havia acabado. E ele disse que aquele homem, Paulo, poderia ser posto em liberdade se não tivesse apelado para César. Porque, como ele tinha apelado para César, o caso estava além da jurisdição de Festo ou Agripa. Agora eles não podiam mais decidir se ele era culpado ou inocente. Estava fora da jurisdição deles. Durante esses julgamentos pelos quais Paulo passou, ele pregou muitas vezes, ele deu o testemunho dele muitas vezes. E as pessoas, elas sempre ficavam interessadas, mas como a gente viu Félix, Festo e Agripa, eles ficaram interessados, mas todos rejeitaram. Eles tiveram a chance de ouvir e de aceitar, mas escolheram rejeitar, né? E por hoje é só, a gente se vê de novo amanhã. Dá um like nesse vídeo, compartilha para todo mundo, ativa o sininho pra gente estudar a lição junto todo dia e tchau, até amanhã, um beijo.